noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Ser Espírita. Eu vou chamar daqui a pouco a nossa convidada, Flavinha, do Amiga Espírita, tá? Já viramos pra cá. Ó, ela já chegou aí, Carol também. Bem-vindos. Vou fixar o comentário aqui. Cadê? Vamos ler mais uma lição da nossa querida Joana de Ângeles, chamada Tarefa. Vamos lá, o que ela vai nos dizer hoje, né? Importante. Vamos mandar um aviãozinho antes de chamar a convidada aqui. Rapidinho aqui, rapidinho. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Vamos lá. Vamos começar. Marcos, seja bem-vindo. Vamos chamar a convidada aí para começar, né? Eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo normal, se tem algum problema no fone, porque eu estou com outro fone aqui hoje. Por favor. A Luísa chegou aí, vou chamar a convidada agora. Boa noite, amiga querida. Quanto tempo? Quanto tempo, que gostoso, né? Poder dividir a telinha com você. Faz tanto tempo que a gente não divide, né? Muito bom. Saudade. Tudo bem? Como é que foi o dia aí? Solange entrou. Seja bem-vinda. Tudo bem, tudo certinho. Só na faxina, na arrumação, na live com o Murilo. Também. Agora estudando, né? A gente estudando mais uma vez esse texto tão lindo e que nos vai auxiliar tanto. Deixa eu mandar um aviãozinho para minha mãe, que eu avisei ela. Manda. Eu também vou mandar para mim aqui. Esqueci. Babi, minha companheira, né, Babi? Companheira de grupo, companheira de projetos. Muitas coisas aí. Muito bom poder compartilhar. Acho que minha mãe tá para entrar, ela mandou alguma coisa aqui, acho que ela tá meio perdida, daqui a pouquinho ela entra. André, seja bem-vinda. Solange, minha prima, tá aí por aí. Cris, João Carlos. Ela vende docinho, acho que eu já mandei foto para vocês. Ela vende bolinho aqui pro Recife, aqui no bairro da gente. Delícia. Coisa bolinho, boa. Vende pavê. Mamis entrou. Mamis já entrou. Vai esperar a sua agora. Bom, deixa eu ver se alguém diferente aqui tem. Daqui a pouco entra. Ela não tá online, ela. Aí acho que daqui a pouco entra. Tem gente aqui nova. Aí eu queria que você se apresentasse aí. Vamos lá, então. Bom, eu sou a Flávia Canosa, perfil Amiga Espírita. Estamos aí, eu e Babi começamos praticamente juntas essa tarefa de começar a divulgar a doutrina e começamos os nossos perfis, trocamos bastante figurinhas, participamos juntas, junto com a Luísio, Martiele, Camila, Roberta, Anderson, todos nós estamos no Encontro Espírita e muitos memes, muitas gracinhas, muita conversa, muita troca. E muita parceria, né, Babi? E eu, assim, é sempre uma alegria poder assistir as lives suas, esse livro aqui maravilhoso que estamos seguindo aí com Joana. Eu me convidei para fazer essa live. Foi eu que chamei, não, gente. Porque eu fiz a primeira live com a Babi, a primeira live que ela abriu, que era o estudo do livro de Meimei, né? A primeira vez eu tinha começado assim, eu era muito... eu tinha muita experiência, eu tinha começado uma semana antes, né, a fazer lives, então, né, falei pra Babi, começa você também, vamos lá. E, vamos lá então, aí eu fiz junto com ela. E agora ela estudando esse livro de Joana, eu falei, eu quero fazer também, porque eu sou apaixonada pelos textos da Joana, gosto muito e a gente sempre aprende alguma coisa. Eu falei, quero fazer aí com você, arruma lugar na agenda. E aí estou aqui, né? Eu não chamei, na verdade eu tava pensando em chamar já. Né? Chamei a Luísa também.
todo mundo se convidando, aí eu chamo. É muito bom, né? Então, obrigada, né, por ter me chamado. Também aceito, né, esse meu autoconvite. Falta só você chamar, assim, o seu horário é um pouco difícil, né, de chamar alguém, mas se precisar, que eu tô assim, há pouco assim, de vez em quando eu posso arrumar um tempinho e posso entrar no seu horário também. Vamos ver sim. É que a minha proposta já, né? A gente faz as lives de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Então é mais hora do almoço. E a proposta também é rapidinha, né? A gente fazer uma live rapidinha aí no meio do dia. Mas vamos ver sim, porque tá acabando, né? O Sinal Verde, que é o livro que eu tô fazendo, tá acabando. Então a gente vamos aí para um novo projeto. E quem sabe, né? Dando espaço aí na agenda da nossa amiga Babi, a gente chama. Não tem problema não. Simbora, eu já tô pensando em outro livro já no próximo. E esse livro aqui é até dia 25 de maio. Até 25 de maio é capítulo 60. 60, bastante, né? Tá na metade já, 29. Então. Tanto passa. Pois é. E a última convidada ali vai fechar com chave de ouro, a convidada dia 25 de maio, que eu chamei. Uau! Depois eu revelo daqui pra... Joana, não pode. Não, oxi, longe, tá muito longe. Oh, não é não. Dizem que tá encarnada, né? Disseram, né, um tempo atrás, que estaria junto a idade do meu, né? 2015, tinha voltado. Mas Sabia não sei se é verdade, né? O Divaldo falou, né? Porque eles sempre trocam, né? Ele vai, e aí ele vai como guia dela, como mentor dela, e ela estaria reencarnando e ele, né? Aqui ainda cumprindo as suas missões, mas no final, né, da sua missão praticamente, né? Eu sei que a Emmanuel tá por aqui, assim, não sei se realmente pra você que é verdade, mas Joana não sabia. Emmanuel já é mais pro começo, né, anos 2000, né, falam, mas, enfim, né, quando aparecer e a gente, né, tiver a missão deles, né, ela com certeza vai ser uma missão voltada à psicologia, né, não precisa nem falar, mas agrega muito, né? São muitos textos e muitas coisas que nos fazem refletir. Então, com certeza. E o puxãozinho de orelha dela é sutil e educado. Gime. Ela é demais, né? Ela é demais. Sou apaixonada por ela. Fica até brava quando alguém fala mal. Mamãe chegou aí. Que fala mal da Joana. O pessoal fala, nem minha mãe, ela gosta não, isso. Minha mãe gosta ela que nem eu. Teve um dia que eu e ela defendendo. Não é assim, não. Não é tão difícil assim. Entrou aí, seja bem-vindo. Carol, Aldenice, Hilda e Linda Viviegas. A querida mãe da Babi. Que ela diz, me chamou da mãe da Babi. Aí ela entra na live de Flavinha e Flavinha, mãe da Babi, Linda Viviegas. Entrega, né? Não, mas é que as mães chegaram já, né? A gente tem que... Pronto, aí tem que começar. Agora começa. Minha prima também tá por aí, vamos embora. Quer começar a ler? A convidada a gente sempre começa, aí você já sabe o esquema aí já. Vamos lá. Eu dividi assim, eu não sei como você faz, mas eu achei legal dividir em blocos, né? Pra gente ir conversando, né? É muita informação aqui. O texto é longo, né? Então acho que vale a pena a gente ir parando. Vou começar então. Chama Tarefas, capítulo 29, e vamos lá. Gostarias de servir, guindado, porém, aos altos postos, e dirimirias muitas dificuldades, solvendo os aflitivos problemas que esmagam o povo. Preferirias atuar em relevantes compromissos, nos quais a própria atividade se convertesse em repressão ao crime de todos os matizes. Desejarias abraçar missões especiais no mundo das pesquisas científicas ou no campo das ciências sociais, abrindo horizontes claros para a coletividade. Pretenderias o trabalho nas altas esferas religiosas, comentando as necessidades das massas junto aos administradores do mundo e sugerindo roteiros iluminativos quanto libertadores. Estimarias a liderança na coletividade, favorecido pelos recursos que enxerga nos outros, e lamentas serem inúteis onde se encontram. Vou fazer uma pausa, tá?
Então, né, o texto ele começa, né, falando muito nessa preocupação, nessa vontade de fazer essas tarefas. Então a gente tem as nossas intenções, mas essas intenções muitas vezes ela está ligada ao como servir. E aí, em que posição que a gente se coloca dentro dessas tarefas? Aqui, no caso, ele fala, né, posições, altos postos, missões importantes, relevantes compromissos, altas esferas, a liderança. Algo muito grande, né? Vendo até assim que você é um líder de uma atividade, vendo o recurso dos outros e lamentando porque eles sabem tão pouco. Né? Olha a posição, né? Que muitas vezes a gente tem intenção ali de fazer uma grande tarefa. E aí eu lembrei, Babi, muito no sentido assim, por exemplo, né? Jesus, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, né, analisando isso, aquele que conhece Deus como inteligência suprema e força criadora de todas as coisas. Mas a gente se apega no pobre. A gente não lembra do resto. A gente fica, então, nossa, eu entendo, então, cada um tem seu tempo para entender a doutrina, para desempenhar a sua tarefa, para enxergar, né? Como que eu sou esclarecido pela doutrina, pobre daquela criatura. E a gente acaba tendo uma leitura completamente diferente, né? Você coloca numa posição que é totalmente levada pelo orgulho, se a gente pensar, né? E aí essas tarefas, né? É tarefa importante no centro, a gente quer palestra ali que todo mundo aparece, um monte de gente na live, e aí a gente vai vendo que isso não é o caminho, né? O que é o importante? Então foi a minha leitura até aqui, pode complementar agora. Eu acho que, assim, essas coisas, na cabeça da gente, tem horas que a gente tem que prestar bem atenção por conta da vaidade, por conta do ego da gente ainda, porque, assim, número, no momento aqui, assim, é um pouco irrelevante, mas é importante ao mesmo tempo, porque a gente tem que colocar o coração em tudo que a gente fizer. Porque quando a gente desencarnar, eles não vão perguntar o que você fez, quantos seguidores você teve, qual a sua profissão, não vão perguntar isso, vão perguntar como você fez, não é? Não importa se é algo grande ou algo pequeno. Às vezes a gente acha que tem que ser algo muito grande, eu tenho que ser uma missionária, eu tenho que ir lá para o outro lado do mundo, fazer um monte de coisa, não. Às vezes a sua missão está dentro da sua casa, né, com o seu filho, que você prometeu lá, se programou dizendo que vai ajudar o seu filho a se encaminhar para o caminho do bem, porque ela ali, um exemplo, a mãe e o filho vêm para cá. Aí o filho, na programação dele, ele tem uma tendênciazinha aí para um caminho não muito bom. A sua missão nessa encarnação seria orientar ele, para que ele não vá e não acabe no caminho pior. Mas você acha que é algo maior, é algo central, algo não sei o quê, aquele tudo menos dentro de casa. Às vezes a pessoa do nosso lado está precisando e a gente não enxerga. Quer se mostrar para o mundo que você é uma pessoa ótima, maravilhosa, faz live, faz muita coisa, mas o coração ali, o mais importante, ele está do seu lado, você não enxerga, né? É verdade. E a gente se pega nisso, né? E antes das lives mesmo, a gente via gente muito dedicada, né? Muitas vezes a uma tarefa no centro, a uma tarefa religiosa e dentro de casa, né? Quantos mecanismos de fuga a gente não usa, o nosso trabalho, algum outro estudo, simplesmente para não dar atenção para aquilo que está do seu lado, né? Com certeza. Cadê? Alguém falou alguma coisa? Não. O Luiz escreveu, mas acho que não foi. O Luiz, eu acho que, não sei se bateu o dedo aí. Jimmy. Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você não tá eu acho que sim, NC. Você não tá com o filtro. Você não tá com o filtro de nada aqui. Se eu botar o filtro, ele... Enfim, daqui a pouco eu coloco o filtro. Continuar. Seja bem-vindo aí, Cris, que eu não falo não, Cris Dias, esse mesmo. Vamos continuar aqui. Vamos lá. No entanto, né? Não, vai continuar. Quer ler? Pode ficar à vontade. Não, pode ir. No entanto, não sabes as lutas das posições frontais. Desconheces, talvez, que todos eles, convidados pelas leis, atenderam às dificuldades dos outros homens. São igualmente homens em dificuldade. Atormentam-se, sofrem, choram e vivem com a máscara sobre
o cariz, conforme os figurinos da política infeliz ou os modelos da cultura em abastardamento. Lutam contra máquinas emperradas e odiosas. Muitas vezes são vencidos. Quer dar uma paradinha ou continuo? Vamos, pode parar, pode parar. Muitas vezes... pode falar, eu complemento. Não, pode falar primeiro aí. Fala primeiro, pode falar. Tem que ler, já tá com pensamento, pai. Aqui fala muito naquelas ilusões, né, dessas missões que a gente acha que é algo muito importante, que se a gente fizer isso vai ser feliz, que a gente, se estiver nessa posição, vai acontecer algo grandioso na sua vida. Mas como eu falei no início, né, algo um pouco mais simples, está do seu lado, às vezes precisa de você, e você não está dando muita atenção. Aqui fala uma parte aqui da... Cadê? Desconheces talvez que todos eles, convidados pelas leis a atender às dificuldades dos outros homens, são igualmente homens de dificuldade. Então, a gente às vezes tem uma visão de longe que aquelas pessoas missionárias a gente acha que elas não têm problema, que elas não são humanas, que elas são de outro mundo, mas elas também têm a mesma dificuldade que a gente. Elas estão apenas fazendo a parte delas. O que a gente deve fazer parte da gente também. Porque realmente a gente acha, algumas pessoas acham que entre os outros não tem problema, que eles outros são evoluídos, que não existe problema na vida delas, mas elas também têm dificuldade, como a gente, né? Sim, e é a responsabilidade, né, de você ter uma grande missão. Acima de tudo, qualquer tarefa como essa, ela é doação. Então, muitas vezes a gente vê essa situação de frente, que além de estar, que está aparecendo, muitas vezes tem que parecer que está bem para auxiliar o próximo, né? Não é? Imagino que Divaldo, por exemplo, atendendo lá na Mansão do Caminho, centenas de pessoas, como ele fazia antes da pandemia, duvido que não tinha um dia que ele não estava com dor, que ele não estava ali, já não estava bem, assim como todos nós também temos ali as nossas influências, né, no dia a dia, mas isso ele vai acima de tudo. E uma vez que você se propõe a fazer uma tarefa dessa, seja grande ou seja pequena, você vai entendendo que a sua necessidade, aquilo que você quer, você é apenas parte disso, você é apenas uma partezinha dessa tarefa. Então, a gente tem que colocar o nosso propósito e deixá-lo, aquilo que é o mais importante, e deixar tudo que a gente pensa, quer ou sente de lado para atender esse propósito maior. E é o que fala aqui, né? Muitas vezes a gente vê e a gente julga, assim, de modo geral, quando nós pensamos, estamos falando aqui da parte de uma missão em termos da caridade e tudo mais, mas eu pensei muito também, Babi, quando a pessoa, por exemplo, ela entra numa carreira política. E quando a pessoa vem, eu não seria uma pessoa que entraria na carreira política, e a área que eu trabalho seria uma área importante, mas a gente sabe as dificuldades que tem, então eu nunca entraria. Mas a pessoa que ela entra, ela quer mudar, acima de tudo, ela quer promover a diferença, fazer a diferença, ajudar. A intenção de alguns, né, não vamos generalizar, mas a intenção ela é boa. Ela é de fazer as coisas andarem, de auxiliar uma comunidade. E aí, né, ela fala que lutam contra máquinas emperradas e odiosas. Muitas vezes são vencidos. E aí você entra, assim como tudo, se você está em uma empresa, se você está num governo, se você está num órgão público, você acaba entrando em contato com isso. E isso desanima. Isso faz as pessoas desistirem. Assim como qualquer pequena missão que você vê que vai fugindo daquilo que você sonhava. Então você fala, nossa, mas é isso mesmo? E aí que começa, né, as pessoas a desistirem, a desanimarem, muitas vezes tomarem caminhos errados. E é uma responsabilidade muito grande, né? A gente demanda pensamentos negativos, né? Tem comentários aí. Nossa, a gente o tempo todo. Vou mandar jogar uma bomba lá na Brasília lá para ver se resolve o problema. Então, apenas na brincadeira, né? E aí a gente fala, o que é essa brincadeira? O que você realmente está moldando com o seu pensamento?
Né? Você quer fazer o Pois bem, é. quer agir no bem? Então temos que pensar que todos são iguais, até aqueles que estão muito mais errados que a gente. Né? Eu tava brincando até com meu marido hoje, falando, nossa, a doutrina ela consola a gente, mas me consola também ver como eu tenho imperfeição e como tem gente muito pior. Então, um vai ajudando o outro. E é o que ele falou, quem atende às dificuldades dos outros homens são homens em dificuldades. Com certeza. E parece ali que um vai ajudando, né? Tem comentário aqui, se quiser ler. Vamos lá, vou ler. Rosemary entrou, seja bem-vinda. Iana e Juliano. Lana, eu acho, né? Lana. Aldenice, né? Jailson, seja bem-vindo. Aldenice falou aqui. Todos querem ter o bônus dos grandes médiuns, mas poucos têm a capacidade de suportar o ônus, o que eles enfrentam. Aparentemente, por fora, a gente acha que aquelas pessoas realmente não estão bem, como a gente acabou de falar. Mas eles também suportam, também têm dificuldade como a gente. Então, assim, acho que não importa a missão da pessoa, seja pequena ou não. Tem que ter responsabilidade de toda forma. Tem que ter respeito, responsabilidade. E as dificuldades ali sempre vão ter, seja pequena ou grande, né? A missão. Despertar espírito, seja bem-vinda. Jailson dando boa noite, assim seja. João Carlos. Flavinha tem uma técnica bem peculiar para identificar essas pessoas em destaque. Como não? É verdade, isso é importante falar, viu? Importante. Porque a gente tem que pensar nessa igualdade mesmo. Eu brinco que todo mundo tem dor de barriga, né? Todo mundo passa mal, se qualquer um ficar internado ali, ficar numa posição de fragilidade, todos nós estamos ali, né? E a ideia de identificar isso é realmente imaginar que todos têm uma fragilidade, né? Não vou falar assim em detalhes do que o João está falando, mas em relação a isso, é nesse caminho, tá bom? Virgínia, querida, seja bem-vinda. Leitura Espírita, Raquel, Cid Luiz, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. E ela fala a frase seguinte aqui: são iguais a ti mesmo. Isso aí. Perfeito, né? Já continuar, né? Continua. Essa Joana é uma onda, essa Joana é engraçada. Vamos continuar aí. Ela é demais, assim, né? No ponto ali. Tem que sentir, né, minha filha? Vamos embora. Não, e eu sou direta também, eu gosto dela porque a gente já manda o recado direto, não tem meias palavras, já vamos falar assim, né? Porque é pra gente pensar. Se fosse só pra ler, né? Não precisava da gente, um leitor lá. Ela escreve pra gente ler e pensar também, né? Qualquer leitor faria a leitura, mas não, a gente está aqui para raciocinar junto, e vocês estão aqui para comentar, para pensar na sua vida. Com certeza. É o que pode ser feito. Então não é uma simples leitura aqui. Gilda entrou, tá? Aí, Gilda Viegas, minha tia, tá vendo? A família toda tá aí. Bom demais. A posição de relevo não faz o caráter reto. A mudança do governo não opera repentina mudança de moral. O problema social é mais complexo do que parece. Podes, todavia, muito fazer, não de cima, mas de onde te encontras. O suntuoso palácio subalterniza-se ao alicerce que serve de apoio à construção. Se o sacerdócio que anelas não te alcança o ideal, recorda que o lar é a escola de iniciação primeira para qualquer investidura. Todos aqueles que se notabilizaram no mundo passaram pelas mãos anônimas do domicílio familiar, onde se apagaram os pais e os mestres na extensão de sacrifícios grandiosos e desconhecidos. Vou parar, tá? Pode falar. Muita coisa aí. Muita coisa. E aqui nos faz lembrar mais uma vez de que nada dá saltos. Nada na vida. Tudo é um trabalho de formiguinha. E aí a gente pensa muito nos valores que nós carregamos e a base que a gente tem construída para isso. E se essa base ela é feita com fé, com respeito ao próximo, com amor, entendendo ali de uma maneira que somos todos irmãos e que devemos caminhar assim, tudo fica um pouco mais fácil.
E eu me lembrei, Babi, de uma coisa que uma amiga contou essa semana para mim. A gente estava lá no curso, né, que eu fiz, e ela estava contando um pouco, cada um era para contar a sua história de vida, né? E ela contou a sua história no seguinte, que ela também tinha muita vontade, assim, sempre teve muita vontade de mudar o mundo, de fazer a diferença, né? Ela foi enfermeira, se graduou como enfermeira e ela não exerceu. Ela foi trabalhar como agente da Polícia Federal. E ela era responsável ali na questão das drogas e de você tentar de uma maneira fazer com que aquilo seja, que aquilo não ocorra tanto, né? Que as pessoas se conscientizem, mas é muito difícil você trabalhar na apreensão e com adultos ainda, né? Muito mais complicado. E ela viu que aquele trabalho que ela estava era muito mais como enxugar gelo. E aí ela teve uma ideia. Ela falou, olha, eu vou começar, então, não trabalhar com os adultos, mas eu vou trabalhar com as crianças. E aí ela passou a fazer um trabalho junto com as crianças de conscientização, atua também com evangelização infantil, com as crianças assistidas, inclusive, e ela até falou 30 anos que ela já faz isso. E ela falou que teve um caso que a criança, né, que eles acompanhavam, tomou o caminho errado da vida mesmo, né? Mas o restante, assim, por essa base, por ter esse acompanhamento das famílias, essa proximidade, foi evitado muita coisa. Porque muitas vezes não se tem o exemplo, né, dos pais dentro de casa. Tem uma situação muito difícil, onde ali é o modo deles viverem. As coisas acontecem daquela maneira, não tem como ser diferente, assim, né? Não tem essa visão de fora. E aí é onde os mestres entram, as pessoas que estão preocupadas com isso. Então, olha só a importância, né, de você ter uma base, de você construir, você acreditar numa criança e muitas vezes até na transformação que essa criança que está tendo esse cuidado pode trazer para o lar dela. Porque ela vai dar um puxãozinho de orelha ali no pai ou na mãe ou na avó. Acontece. E vai trazendo, né, essa importância. E olha só, né, a Joana fala exatamente isso, né, que é muito válido ir por esse caminho. E a Virgínia fala aqui, ela chama a atenção, mas no final ela te abraça. No início ela vai introduzindo, no meio ela vai dando as puxãozinhas de orelha, mas no finalzinho ela já fecha com chave de ouro, né? Pra gente não ficar nos envolve demais. Vamos continuar. A gente pode falar alguma coisa e contribuir, tá? Porque a live é da minha, de Flavinha e de vocês também. Então vamos Não pode comentar, gente. Fica à vontade aí que a gente lê. Vamos lá. A ferramenta humilde que rasga o solo onde repousará o monumento é a irmã do buril que talhou a pedra. A enxada gentil que prepara a terra é companheira da pena que sanciona as leis agrárias de justa distribuição de terrenos. Todas as tarefas do bem são ministérios divinos em que devemos empenhar a vitalidade sem esmorecimento nem reclamação. Sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do sábio não poderiam movimentar o progresso humano. Cumpre, pois, o dever que te cabe, com a alma em prece. E embora não sejas notado na terra, demorando-te desconhecido, recorda que Jesus, até agora, é o grande servidor anônimo, a ensinar-nos que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adiante, servindo sempre e sem cansaço. Então ele fala aqui da questão da gente, daquelas horas, a gente procura algo para fazer, uma tarefa do dia a dia que a gente tem que fazer, as nossas obrigações. E ele dá um exemplo de Jesus aqui, né? Que tudo que a gente for fazer tem um esforço, tem uma dificuldade, nada vai ser fácil, nada vai ser dado de mão beijada. O Cristo nos dá meu nome é a isca, né? As ferramentas e a gente tem que fazer. Ele não faz por nós. Ele nos orienta, ele nos intui, mas é a gente que tem que agir, a gente é responsável pela própria encarnação. Então ele nos pede aqui para a gente ser responsável pelas nossas ações, termos bom ânimo,
É não deixar que o cansaço nos vença, o desânimo não nos vença, não é? E a gente tem deveres aqui a cumprir, tem obrigações, mas também nas horas que às vezes o corpo ou a gente não aguenta um pouco, né? Para um pouco, depois continua. Porque o corpo humano, infelizmente, assim, na condição dele ainda precisa um pouco de descanso. Mas a gente não parar no marasmo, não parar no desânimo, continuar. Descansa e continua. Porque às vezes nesse meio termo, nesse descanso, a gente para. Tem horas realmente que a gente quer desistir, não estou fazendo, não está adiantando nada, ninguém está falando nada. Não, ele fala aqui. Para não esperar que alguém lhe aplauda, não esperar que alguém lhe reconheça. Porque quando a gente desencarnar, ou até aqui mesmo, é você e Deus, é sua consciência e Deus. Não é algo que você, um status daqui, não é algo material, é algo da sua alma, espiritual, não é? Porque é o que vai fazer com que você esteja num lugar bom ou não quando você desencarnar. Eu sempre pego nesse ponto, porque às vezes a gente desperdiça muito tempo aqui, não pensando muitas coisas boas, não fazendo muitas coisas boas. E tem que aproveitar esse momento aqui. É muito difícil, mas com muito esforço que ele nos pede para fazer aqui, esforço, né? Vigilância, oração, ação, bom ânimo, a gente consegue. Aos pouquinhos a gente consegue. Com certeza, Babi. Eu fiquei muito pensando assim, no sentido de como saber qual o dever que cabe a gente. Então a gente ouve esse chamado, a gente sabe dessa importância, mas muitas vezes a gente não sabe como agir. E aí a gente vem com as nossas intenções, o nosso orgulho também, e a gente tem que deixar isso mesmo de lado e entender que muitas vezes é uma pequenina tarefa. Então é você se atentar ao que vem a seu encontro. Pode ser uma coisa pequena, pode começar por um estudo, por uma leitura, por você entrar num curso, por você simplesmente vendo essa live, ouvindo a gente ler sobre Joana e entender um pouquinho mais sobre a história de Joana, por que não? E Joana, né, para quem não conhece a história dela, uma de suas encarnações, ela foi Joana de Cusa, que era esposa de Cusa, que era um funcionário do Império, né, contra Jesus, e ela era seguidora, tinha muita fé, seguidora de Jesus, muita fé em Deus, e seguiu assim. E ela tinha muita dificuldade em casa quanto a isso. Então o marido dela não aprovava, sabia, né, que ela seguia Jesus, obviamente, e ele não aprovou a vida toda. E ela continuou seguindo, mesmo assim, firme na sua fé, firme no seu propósito ali de auxiliar. Ela pede, né, ajuda a Jesus em um determinado momento, o que fazer com esse esposo, né, que não entende, o que colocar na cabeça dele. E aí o que ele orienta ela? A amá-lo ainda mais. E aí passa o tempo, tudo mais, ela tá sozinha, e Jesus já foi embora faz muito tempo, e ela tá ali ainda sendo perseguida pelos algozes e tudo mais. E aí um dos algozes dela a captura e fala: que esse Cristo, então, ele te ensinou a morrer? Esse Cristo, ele te ensinou a morrer porque essa fé é sua, né? Como se a fé dela não fosse resolver aquele momento que ela foi pega. E ela responde: ele não me ensinou não só a morrer, como também a te amar. E aí, nesse momento, né, exatamente essa mensagem que Jesus traz para ela: Joana, tem bom ânimo, estou aqui. E é isso que a gente tem que se apegar no nosso dia a dia. Vamos ter esse bom ânimo, vamos acreditar que somos amparados e que Ele está aqui do nosso lado. Então, muitas vezes a gente se pega sem saber qual é a nossa pequena parte, qual dever que nos cumpre, e cabe a gente fazer essa parte. Se você sentiu que semear o amor através da doutrina é parte da tarefa, se você sente que dentro da sua casa você pode dar atenção àquele parente, morando ou não, um amigo próximo ou não que precisa da sua ajuda, faça. Não fique titubeando, não fique pensando: mas e se? Ou o que os outros vão pensar? O que precisa ser feito? Não, igual ela fala, cumpra seu dever, faça aquilo que é mais importante. E eu me lembrei, Babi, também
muito de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu gosto muito, que é, né, em homenagem ao Aloísio, é a paciência. Concordo. Isso é um toque para ver se ele está prestando atenção, viu, Babi? Vamos ver se ele está prestando atenção na live. E aí, né, a paciência, ela é ditada por um espírito amigo, a mesma identificação que Joana fazia com o Divaldo, né? E ela fala exatamente isso, que nós precisamos ser pacientes. E ela fala exatamente assim, né? Que eu acho que cabe para todos nós nesse momento. A vida, ela é difícil, bem eu sei. Ela é composta de mil nadas, como picadas de agulha, de alfinetes, que acabam por ferir. E aí ela continua essa mensagem exatamente como o final desse texto. Agora eu vou ler. Se, porém, atentarmos os deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Então, a gente está muito nesse momento aqui, passando por essa situação que estamos ali nessa máquina, né, que fala, essa máquina emperrada, esse desespero, tantas questões aqui na nossa cabeça, preocupações com pessoas próximas, e tudo ali acontecendo, e a gente está aqui, ó, olhando só para a terra, só para frente, só para agora, como se nada tivesse solução, ou se fosse ainda muito demorar. E a gente perde essa nossa conexão com o divino, essa nossa conexão com a espiritualidade, com essa mensagem que Jesus falou para Joana: tem de bom ânimo, eu estou aqui, não tenha medo, eu estou do seu lado, e a gente tem que confiar nisso. Quem está aqui ou já conhece há algum tempo a doutrina espírita, costuma ler, ou está conhecendo agora através das lives, mas a gente já sabe dessa certeza que temos a espiritualidade nos ajudando, temos aqui nossos mentores, temos todos aqui ao nosso lado torcendo para isso e sabendo do que está acontecendo, né? E cabe a nós, então, ir firme nesse dever e cumprir a nossa obrigação. Independente do que dizem, do que julguem, e que muitas vezes sejamos mal compreendidos pelos outros, isso não importa. Mas se a gente tem a certeza que tá seguindo no propósito certo, é isso que vai valer a pena. E com certeza, né, Babi, igual você falou, né? A espiritualidade, ela tá vendo, ela grava live, ela vê os comentários aqui do pessoal, tá vendo as nossas atitudes, né? E a nossa consciência também. Então, é isso que a gente vai acabar levando, né? Tanto os nossos irmãos, né, que infelizmente não querem nosso bem, tanto a espiritualidade amiga, né? Os dois lados estão observando ali, ó. Só de espreita para ver se fulaninha vai fazer alguma coisa, se não vai. Não sempre, né? E a gente é pego. Muitas vezes a gente passa por dias que o começo não começa bem, a gente tem que se puxar de volta ali, se equilibrar, e nós temos ferramentas para isso, né? Temos evangelho, temos preces que nos ajudam, temos essas lives que também ajudam ali a equilibrar e trazer um pontinho de luz para cada casa aqui que está ouvindo. E a gente tem que ser grato a tudo isso, porque é um trabalho, é uma missão, né? Estamos todos chamados a seguir o caminho do Cristo. Só cabe a nós acreditarmos nisso e seguirmos em frente. Bom, Flavinha já resumiu a live toda aqui. O João falou aqui, ó. O João comentou. Vamos ver se o pessoal comentar mais alguma coisa aí, mas quiser ler. Creuza entrou aí, Gabriel, cadê? Gabriel Bozan, seja bem-vindo. Lembra o Atos dos Apóstolos que fala na diversidade dos dons. Dos dons. Tassi Mendes entrou, seja bem-vindo. Wagner, Segredos Revelados. Ele falou, ops. Errou ali no... Ops. Não, mas a gente se completa, né? A gente está aqui para isso e a gente vê também, mesmo aqui no Instagram, cada canal tem o seu propósito, ele tem seu estudo, cada pessoa que faz, interpreta de um jeito e enriquece tanto.
tudo isso. São os livros diferentes. Temos aqui muitos e muitos livros para fazer estudo, então dá para ficar alguns bons meses aí seguindo. É imensa, né? Os livros, a quantidade de livros. É muita coisa, né? Acho que se por algum motivo, né, não se entendia quando o Chico fez todos esses livros, né, psicografou, o Divaldo também, a Joana tem uma obra muito extensa da série psicológica também, e ela seria usada, né, para um determinado momento, e agora está sendo usada mais do que nunca. Então eles construíram as bases, né, se a gente pensar. Minha mãe colocou aí, vem que eu te farei pescador de homens. Adoro essa frase. Sim, linda, Pedro. Só lembrou da música do Tim Vanessa, as músicas aí ótimas. Quando às vezes eu tô meio assim, eu coloco lá no alto ali, já, porque não dá não. Já tem que muda, continuar, né, é verdade. Eu já tenho coragem. Muito bem, querido João Carlos. Tem que comprar, que né? ter. Faz parte, e é bom para a gente ter também de consulta, né? E as obras básicas sempre, né, Babi? A gente pensar, são fundamentais. A base para poder entender e praticar no dia a dia, não é só estudar, né? Que é a parte mais difícil. E não é devorar também, né? Tipo, eu li o livro dos médios, li todas as perguntas do livro dos espíritos, não adianta nada. O que você assimilou? Tem que ser minucioso o estudo, minucioso, que a gente dá uma lida, uma estudada, até passa uma coisa despercebida, né? Uma palavra, e tem que ter devagarzinho. É sempre bom um grupo de estudo, às vezes, né? Para você, às vezes, alguém falar uma opinião diferente, algo que você não entendeu, é sempre bom. É bom mesmo. Ai, que lindas! Vocês duas juntas. Obrigada, querida. A gente sabe que é. Fofa. A gente sabe que é bonito, a gente sabe. Nem precisa de filtro, Precisa não, menina. Eu só botei um batonzinho aqui, só um negócio. Não, tá ótimo. Eu sempre coloco. Não, é muito bom mesmo. Mas sabe, esse negócio de ler devagar, eu sou até com o livro mesmo do André Luiz, né? Não o começo, que o Nosso Lar dá para você ler assim um pouquinho mais rápido, mas depois vai dificultando, e você vai indo de capítulo em capítulo, vai até você assimilar, né? Quem não é da área da saúde, principalmente, a gente pena, mas tem que ir aos poucos, né? Martinha entrou atrasada aí, ó. Mas o que importa é que chegou, né? Depois Humberto, também vai ficar gravado. Chegou. Vou fazer assim depois. Humberto chegou no finalzinho. A live vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir, tá? E queria agradecer a você de novo. Se quiser voltar, pode voltar. Eu me convido de novo, pode deixar. No próximo livro, ou então no finalzinho, tem vaga ainda aí, aberta aí para poder entrar de novo se quiser. E eu lembrei agora do tema de Aloysio, acho que é mês que vem que ele vai vir aqui. Muito interessante o tema. Tolerância. Eu não acredito, sério? Ele ficou rindo, porque ele escolheu um dia aleatório. Quando eu fui ver, era realmente o que ele está precisando mesmo, todos juntos. Para quem não acompanha, o Aloysio, ele tem uma série de lives que ele fez de participação que era relacionada à tolerância e à paciência. Né? Que cabe ao momento, né? A Luz está quietinho aí. A Denise falou, gratidão pela oportunidade de aprendizado, muito importante nesse momento, que não podemos estar presencial em grupos, sim. A internet está sendo, graças a Deus, uma ferramenta muito importante para a gente, porque está nos mantendo em equilíbrio, né? Olha, Raquel Simeão está perto de mim. Raquel, de onde você é? Eu sou de São Bernardo do Campo. Eita! Boca do ABC Paulista. Fala aí. Que mundo pequenininho. Aí vem mora aqui do lado, vai saber. Ela é Elian Santos, seja bem-vinda. A live já acabou praticamente, mas vai fazer a prece final, chegou na prece, que importa, né? Vai ficar gravada, tá bom? E aí, a convidada quer fazer a prece, quer fazer as considerações finais aí antes da prece, eu faço, você vê. Faça a prece, imagina, tranquilo. Vamos lá, então. Bom, agradecendo, né, mais uma... Santo André, aí, ó, já vou trocar a figurinha. Raquel, me segue lá no Amiga Espírita. E todo mundo que não segue também. Segue ela, gente. Segue a Amiga Espírita. Tem grupo Telegram também. Eu tenho, ela tem. Olha, aí entra todos os grupos aí.
Tá cheio de grupo Telegram também do ABC. Ô, Babi, o que tá acontecendo? Seus seguidores aí do ABC? O que aconteceu? Gente, tem muita gente... segue. Segue ela aí. A gente se conversa. Ela tem grupo Telegram, tem canal Telegram. Eu também tenho, se quiserem entrar aí também. Tá? YouTube, entra em todos os grupos aí, tem estudo de livro. O dela é Vida Feliz, né? E o meu é o Caminho, Verdade e Vida. Aí vocês entram lá, todo tem uma mensagem muito boa. Muito bom, é de Santo André, as duas, o meu centro de Santo André. Então, olha só, né? Que bom, coincidências não existem, mas vamos agradecendo, então, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui, Babi, vamos seguindo, né? E os estudos aí, vamos acompanhando o seu livro até o capítulo 60, quem puder também acompanhar o meu, e a gente vai vendo. Deixa eu escrever o meu perfil só, que ela pediu. Escreva aí. Amiga.espírita. Aqui, amiga. Pronto, eu escrevo o meu perfil. Prontinho. Então, gente, vamos fechando os olhos. Vamos. E agradecendo a espiritualidade por mais uma oportunidade de estudo. Por podermos refletir sobre as nossas ações, sobre os deveres que desempenhamos e aqueles que ainda podemos cumprir. Pois sempre há tempo de seguirmos o caminho do Cristo e de começarmos a nossa transformação moral, nossa reforma íntima. Que essa noite seja iluminada para todos que estiverem aqui ouvindo e que também para os que forem assistir depois, que tenham seus lares abençoados com muita paz e com muita luz. Vamos então seguindo o coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, querida. Eu que agradeço, querida. Amanhã vai ter a live de Martiele, não é? Acho que, eu não sei, não lembro do horário, se ela botou mais cedo ou mais tarde, não lembro. Foi o mesmo horário, 9 horas, né? É à noite, né? É à noite. Acho que é às 9. Porque não sei se teve uma live, ela disse que ia adiantar, ou era colocar mais tarde, ou era mais cedo. Acho que era mais cedo, não lembro. Mas eu não sei se é amanhã ou já foi, a live ainda vai vir. Mas amanhã tem live dela, tá? Pensamento Ponto Espírita aí. E tem alguém com mais live, entendeu? 10 da manhã, ela fala, não, 10, 20, não sei agora. Acho que é 8 da noite. Eu acho que é às 8 da noite. 8, isso. E amanhã vou estar com Valéria. É bem no horário do meu evangelho, Amanhã vou estar com Valéria no Jovens de Arimateia. Vai ser mais cedo, das 8 horas da manhã. Então eu vou acordar cedinho. Vou estar com ela lá, quem puder. Estar presente, né? É sempre bom, domingo de manhã, todo dia de manhã, ali escutar algo. E ela vai cantar, provavelmente, também. Aí vou escutar é maravilhosa. Nessas lives de domingo de manhã, elas são muito boas. Minha mãe falando, está faltando poesias nas lives. Eu vou buscar e vou colocar aqui. Que ela gosta muito de poesia, ela se inspira de uma forma. E cada poesia, ela tem um caderno cheio de poesia também. Ela faz muita coisa. O primeiro livro que eu fiz foi Estrelas no Chão, né? Que são poesias. E de Chico, com vários autores. Mas Vou pedir para ela buscar lá. Não sei se ela acompanhava, né, meu canal na época, mas ele tá completinho lá. E é muito bom mesmo, né? Mas para você ler a poesia também é algo bem complicado, né? Então, assim, a gente tenta fazer, mas é difícil declamar poesia. Mas vamos seguindo aí com os estudos. Quem sabe vou buscar algo de poesia aí, vamos ver. Melhor poesia que Corações Saltitantes. Tá bom, a Luísa. A Luísa fala... Ele tá traumatizado, Babi. Dá um tempo. Amanhã é aniversário dele, né? Vamos entender que o trauma tá grande com o seu filtro. Amanhã é aniversário da Luísa, só avisando aqui, tá? Aí vocês enchem a caixa de entrada lá, direct. De parabéns. E a Luísa no Instagram, de parabéns, tá? Podem ir lá dar parabéns pra ele, tá bom?
Muito bom. A Luísa deu da graça. Tava... Da graça. Apareceu, né? Eu cutuquei ele não falou nada aquela hora. Tá bom. Ai. Muito obrigada aí Babi. pela Vamos presença. Parar de tumultuar aqui. Amanhã a gente fala com a Luísa, perreia aí. Isso aí. Parnaso do Além Túmulo, tem muita poesia, assim. Minha mãe tem ele, aquele livro antigo. Aquele livro antigo, grosso, grande. É o primeiro do Chico, ela tem a primeira edição. Não. É. Tá Ai, que bom, delícia, gente, imagina só, né, que vai ter. É uma joia rara. A tua internet tá um pouco cortando aí bem devagar. Ele falou internet falhando. Não sei se é a sua ou é a dele, não tô entendendo. Não, mas tudo bem, acho que já vamos embora mesmo, né? Então já... Tchau! Até daqui a pouco. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada, Beijo, gente. tchau. Beijinho.